Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, hoje dia 25. Eu estou alegre porque estamos rompendo. A partir de hoje vai passar a faltar só 15. Dia 25 de um total de 40. E o dia de hoje é, assim como os outros, muito sério. Sobre o amor perdoa. E nós sabemos o quanto que é difícil perdoar. Porque só quem carrega a dor da mágoa, da ferida, da tristeza, da humilhação, da rejeição, é que sabe o quanto que isso dói. Só que aqui nesse texto, o autor ele traz para nós algumas referências bíblicas e eu achei assim muito forte, muito interessante e também ao mesmo tempo muito libertador, porque ele vai dizer aqui já no 2 Coríntios 2:10, o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Então aqui Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele já vai estar ali dando uma informação de que talvez ele possa não ter perdoado, mas que tudo aquilo que ele conseguiu fazer foi porque a presença de Cristo estava com ele. E eu achei legal aqui, muito bacana o que está escrito aqui, quando o autor traz isso com a comparação da prisão. E ele traz, né, o contexto daquilo que está escrito em Mateus 18, quando aquele servo vai até o seu senhor e explica que ele não tinha condições de pagar aquela dívida, e ele chora e pede ali perdão por aquilo, pede desculpas, e aquele senhor perdoa e diz para ele: tudo bem, então não vou te cobrar a dívida. Só que quando ele sai dali, ele vai, encontra alguém que devia para ele, e aí ele tortura aquela pessoa e ele exige que seja pago para ele. E isso aqui, quando aquele senhor descobre que ele fez isso, então pega ele, coloca ele numa prisão e tortura ele, porque ele fez, né, para com o próximo dele, diferente daquilo que ele estava recebendo. Então, o que eu entendo aqui para nós? Nós queremos o perdão de Deus, pedimos o perdão de Deus, clamamos ao Senhor para nos tornarmos mulheres frutíferas, mulheres sábias dentro da nossa casa. E aí Deus tem bondade para conosco, tem misericórdia para conosco e está pronto para fazer isso para nós. E aí a hora que nós temos que transferir isso para alguém, nós encontramos dificuldade, porque escolhemos muitas vezes olhar para a nossa dor, olhar para a nossa dificuldade, em vez de olhar para a disposição de amar, como Jesus nos ensinou a amar e perdoar. E aí ele traz aqui, o autor, ele traz aqui que essa ausência de perdão, ela nos tortura como numa prisão. E eu achei essa fala aqui dele também muito interessante. Por quê? Porque ele vai dizer: imagine você numa prisão, e quando você olha ao seu redor, avista algumas celas. Onde está? Você vê pessoas do seu passado encarceradas lá. Pessoas que lhe feriram quando você era criança. Vê pessoas que chamou de amigo, mas que erraram com você em algum momento em sua caminhada. Talvez você veja seu pai, a sua mãe, ou quem sabe os dois. Talvez você veja seu irmão, sua irmã, talvez outra pessoa da sua família. E até seu cônjuge está trancado nas proximidades, imobilizado com todos os outros nesta cadeia feita por você mesmo. Então veja, quando nós começamos esse estudo, nós começamos a nos purificar, nos limpar, igual nós falamos, tudo que nós estamos estudando aqui não é para olhar para o outro, é para olhar para nós, para dentro de nós, o que está faltando e o que está acontecendo. E essa visão aqui de que nós estamos aprisionando pessoas na nossa mente por não dar a elas o perdão pelo que elas fizeram conosco, é uma visão muito forte e pode ser muito libertador. Eu creio que será muito libertador para nós, porque a partir do momento que você começa a ver isso e saber que é por causa da amargura do teu coração, por causa da ira do teu coração, por causa da tristeza, da angústia, não é que você não tinha motivo para ficar chateada, triste, amargurada, ressentida, porque afinal de contas aconteceram fatos que te levaram a ter esse sentimento. Mas o que é proposto aqui é que você pode tirar isso para fora. Porque como você sabe que Deus tem isso para te dar, você pode pegar o amor de Deus que sobrepõe todas as coisas e colocar no lugar desse ressentimento, dessa tristeza, dessa angústia, desse desespero, dessa amargura, desta dor. E então aqui o autor continua dizendo:
você não quer isso, você não quer continuar com essas pessoas ali te amedrontando, te ameaçando, te torturando todos os dias. Mas o que acontece? Para tirar isso, você precisa decidir que vai arrancar. E a gente sabe que isso não é assim. Eu falei agora que perdoei, tá tudo limpo, meu coração não sente mais nada. É um estilo de vida, é uma escolha consciente e uma constância. Todos os dias falando com o Senhor que precisa, que quer perdoar, que quer amar, que quer cuidar, que quer respeitar, que quer tirar essa dor de dentro de si, para que o amor de Deus possa entrar com liberdade e fazer o que você precisa que seja feito em você, para que através de você flua, como diz a palavra, os rios de águas vivas da parte do Senhor, para que você venha alimentar a sua casa com a nutrição de uma mulher saudável, de uma mulher sarada, de uma mulher que não carrega dores do passado e que escolheu não aprisionar ninguém. Porque o que eu percebi aqui também é que dentro dessa ideia, dessa visão de estar aprisionando pessoas, você continua na cela, você está presa junto. E o que adianta? Então, todas as vezes que nós pensamos que o nosso perdão, aquela pessoa não merece o nosso perdão porque ela nos feriu, porque ela nos magoou, nós também estamos dizendo que nós não podemos perdoar porque nós não conseguimos alcançar essa graça. E isso é pecado, porque nós conseguimos alcançar essa graça. O Senhor Deus já nos deu essa graça. Ele já remiu por nós. Ele já foi morto e crucificado por causa dos nossos pecados. Então isso já está certo, é uma conta liquidada. E quando nós falamos que nós não podemos perdoar, porque nós não temos condições de perdoar, nós estamos dizendo então que tudo aquilo que Jesus fez foi em vão. Nós estamos dizendo que aquilo foi inútil, porque se nós não entendemos, ou então nós estamos conscientemente fazendo o que aquela pessoa fez com aquele senhor. Foi lá, clamou misericórdia, clamou perdão, e aquele senhor deu para ele o perdão, e quando ele sai dali, ele não consegue fazer a mesma coisa. Quer dizer que para ele vale, para ele tem que ter misericórdia, para ele tem que ter bondade, mas na hora que ele tem que passar para o outro, então daí não pode, é só ele que merece. Então aí entra a parte também do egoísmo, que nós já estudamos aqui. Ou nós estamos dizendo para Deus que Deus não é bom o suficiente para nos perdoar dos nossos pecados, por isso nós não podemos perdoar. Ou então nós estamos dizendo para Deus, olha Deus, eu sei que o Senhor me perdoou e eu quero continuar tendo teu perdão, só que eu quero ser egoísta porque eu quero perdão só para mim, porque ele não merece. Porque não faz sentido você querer o perdão para você e não querer dar o perdão para quem errou com você. Eu estou falando isso na teoria, né? Claro que é fácil falar, mas a hora de executar, já que nós propomos esse estudo, já que nós entendemos que nós queremos melhoria na nossa vida, na nossa alma, no nosso sentimento, nós precisamos executar isso de verdade. Eu já chorei hoje enquanto orava sobre esse conteúdo diante de Deus, porque eu sei o quanto que eu preciso da graça de Deus todos os dias, porque quando começo a falar com Ele, como eu já disse aqui em outros vídeos, não tem como você chegar para Deus de máscara, dizendo, ai Deus, olha para mim como eu sou boazinha. Não, olha Deus para mim como eu tenho pensado ultimamente. Olha Deus para mim como eu estou encontrando dificuldade em cumprir com os propósitos que eu sei que são propósitos do Senhor para minha vida e que eu preciso executar diariamente. E eu não posso pôr culpa em ninguém, não posso transferir isso para outras pessoas, porque o meu relacionamento com o papai é papo reto. Eu não posso trazer outras pessoas, mas eu fiz isso por causa dele, ou não. Eu preciso fazer isso porque eu sei que isso é a postura correta diante de Deus e que o Senhor vai se agradar disso. Ou então, eu não vou fazer isso porque eu sei que isso não agrada a Deus. Eu não vou pensar desta maneira. Ou então, se eu começo a pensar, eu já tenho que criar um outro pensamento de bloqueio sobre isso para não prejudicar o meu relacionamento com Deus. E aqui o autor segue, mas o perdão não absolve ninguém da culpa. Ele não limpa a ficha deles com Deus. O perdão livra você de se preocupar em como irá puni-los. Então o que acontece? Quando você está perdoando, não quer dizer que você está dizendo não aconteceu nada. Tá tudo certo, você para mim tá limpo.
Não é isso. Você está dizendo que você está livre de qualquer atitude que você o livra das suas mãos. Porque é Deus que vai cuidar dele, dessa pessoa, né, dela ou dele, quem te feriu. A justiça vem de Deus e não de você. E quando ele diz isso daqui, que essas coisas nós precisamos entender, porque não é que porque você perdoou a pessoa se tornou inocente. Não, não é isso. A proposta não é isso. Você perdoou não porque a pessoa é inocente, você perdoou porque você escolhe não aprisionar ninguém. Porque não cabe a você punir ninguém. Você perdoou porque você recebeu o perdão de Deus e você é livre para fazer a mesma coisa. A punição dela vai vir de Deus, que é quem te defende de fato. Porque nós, de nós mesmos, não conseguimos nem nos defender. Quem nos defende é o nosso Pai. Amém, irmãs? Eu estou aqui finalizando esse estudo de hoje. E eu agradeço a vocês pela oportunidade, pelo que vocês têm ouvido, pelos feedbacks que vocês têm me dado. Eu creio que o Senhor está mesmo fazendo em nós. E através de nós, a nossa geração vai ver os frutos desse momento que nós destacamos diante de Deus, em amor, em cuidado, em respeito, em reverência, aprendendo a palavra do Senhor, para que a nossa geração possa ver o quanto que Deus é bom e o quanto que Deus tem nos livrado do pecado e da maldade que este mundo tem oferecido. Eu oro pela minha casa, intercedo pela tua casa, e você daí faça o mesmo pela minha casa, orando pela sua casa. E assim o nome do Senhor será glorificado ainda mais nas nossas vidas. Amém?